Empreender. A ação de decidir realizar e pôr algo em execução, assumindo seus riscos e aceitando os desafios que surgem por meio de um negócio. Se comunicar com uma massa ou mesmo com uma minoria, mas em outras definições, é o ato de iniciar algo novo ou aprimorar o que já existe. É colocar ideias em prática, criar valor, transformar sonhos em realidade. Empreender é arte. Compreendendo essa definição do que é empreender, hoje nós vamos ouvir alguns empreendedores da cidade de Candiba que vão estar falando um pouco sobre as dificuldades de quando começaram, além também de algumas instruções acerca de quem deseja começar a empreender, seja em qualquer área que for. Empreender é arte, e esta arte tem o poder de transformar vidas e toda uma comunidade. Me chamo Leandra, né? Já atuo no ramo de empreendedora no nicho de moda feminina, já há pouco mais de 30 anos. Eu, na verdade, não era bem esse talvez o meu sonho, mas algumas coisas me levou, né, para ir para essa área. Eu estudava na época, me concluí, fiz o magistério, prestei concurso para o município, trabalhei por algum tempo, né, até ser demitida do cargo. Por quê? Porque na época eu não voltei para o prefeito, né, e por isso eu fui demitida. Daí então minha mãe já costurava, né, e eu estava grávida, tive uma menina e eu gostava muito das cores, desse mundo de moda, né? Me chamava a atenção como minha mãe fazia, né? Minha mãe era muito criativa. Com todas as suas dificuldades, ela ainda conseguia, né, ter, né, uma loja bem pequenininha. E eu comecei a costurar. Eu costurava roupa, né, para minha filha. E eu me lembro na época que eu fazia as roupas tão bonitinhas que as pessoas me perguntavam onde eu comprava, né, a roupa dela. E eu falava, era eu que fazia, com boinas, com chapéuzinho, combinando tudo, né, uma coisa com a outra, conversava em si as roupas dela. Eu sempre gostei essa questão de patchwork, eu fazia de uma maneira que normalmente me gerava muito desejo e satisfação naquilo que eu fazia. E eu vi a necessidade, né, agora de começar algo para mim, porque eu já não estava mais trabalhando, né, e eu precisava criar algo para mim. Falei, agora é o momento de aproveitar a oportunidade, né, um sonho, né, fazer do meu sonho agora um negócio. E eu comecei então a pesquisar um pouco as questões aqui do comércio. Eu falei, nossa, não tem tantas lojas aqui, eu poderia montar alguma coisa para mim. Com toda a dificuldade da época, né, eu me lembro que tinha poucas lojas. Inclusive tinha uma loja aqui na cidade que ela era bem referência mesmo, que ela ia acabar. E ela me ofereceu, né, uma parte da loja. Eu não tinha dinheiro, né, para comprar. O que eu fiz? Minha mãe me motivou e eu fui para o banco e tomei uma quantia. Fiz um empréstimo, na verdade. Fiz um empréstimo e comprei uma parte da loja dela, que foi a parte infantil. E onde eu comecei com a Estação Criança. Foi a minha primeira loja, quando eu comecei aqui há praticamente 27 anos atrás. Eu trabalhava só com a moda infantil, mas daí eu vi a necessidade, né, de agregar outras coisas, né, porque realmente eu me identifiquei com aquilo, né, a moda me chamava muita atenção. E eu gostava muito de comprar aquilo que as outras pessoas não tinham, entendeu? Trazer algo diferente, porque eu acho que isso é bacana. Entendeu? Quando você traz algo, eu procurava as marcas que as pessoas não vendiam para poder, né, trazer para o nosso público. E ainda com todas as dificuldades, a loja, eu me lembro que era bem pequenininha mesmo. Eu fazia a vitrine, né? Criava ali algo que hoje a gente diz assim, criava desejo. Eu fazia as minhas vitrines de uma forma muito atrativa, porque eu gostava daquilo que eu fazia. E então isso assim me levou a empreender com todas as dificuldades da época, porque realmente eu não tinha dinheiro.
Mas a motivação da minha mãe, acreditando no meu esposo, acreditando que eu era capaz, isso me levou, né, a continuar a empreender e a seguir nesse ramo. Desde o início você já é uma pessoa que gosta de inovar, né? Mesmo não tendo tanta concorrência na cidade, e você entrando para o mercado com pouca concorrência, você já entrou inovando. E eu vejo que você faz isso até hoje, nas vitrines, nas roupas, nas marcas, é algo que você carrega. Mas e hoje, para um jovem que quer empreender nessa área da moda, com tanta concorrência, né? Com tantas vertentes diferentes, o que você aconselha para ele hoje? Que pode ajudá-lo nesse novo empreendimento? Eu acho que transformar assim, um sonho em negócio envolve muitas questões. Primeira coisa, eu acho que o tempo, né? O tempo, né? Muita energia. Então você precisa acreditar naquilo que você está fazendo. E realmente há muita diferença do mercado há 15, 20 anos atrás para o mercado de hoje, que é tão competitivo. Então a primeira coisa que você precisa fazer é acreditar, entendeu? Se dedicar, colocar muita fé, muita energia, envolver um sentimento, né, ali naquilo que você está fazendo, porque se a gente for olhar para as dificuldades, né, para o medo que vem, você vai parar. Então, você tem que acreditar em você e falar assim, não, eu consigo. Se fulano conseguiu, eu também consigo. E usar as ferramentas que a gente tem hoje, entendeu? Como a questão da internet também, nos ajuda muito a chegar a lugares que talvez eu aqui, só nesse ambiente, não conseguiria chegar. Então, tem hora que a gente tem que vencer um pouco os nossos medos, né? E ir com a ousadia mesmo, porque eu acho que nada é perfeito. Eu sempre acreditei que, assim, antes feito do que perfeito. Então, você tem que acreditar, ter fé e muita dedicação. E com certeza você vai chegar, vai conseguir. Quando foi que saiu de um nome para outro? Ou até de um segmento para outro, né? Porque hoje você já trabalha mais com ela. Sim, eu acho que tem quase 2 décadas, né? Porque, na verdade, também eu vi a questão o desejo no meu coração de aumentar e mudar um pouco o nicho, entendeu? Eu continuei vendendo a moda infantil, né? Mas aí também agreguei agora também a moda adulto, que hoje, na verdade, eu tô atuando só no nicho, né, de moda masculina e feminina. Não trabalho mais com o nicho infantil, né? Que eu acho que é algo também que ele requer muita demanda, porque são muitas numerações, entendeu? Então, para você concentrar sua atenção naquilo ali, você tem que estar mesmo voltada só para quem trabalha com infantil. E eu preferi ficar mesmo com a moda feminina, né? Minhas crianças cresceram e eu agora falei, não, eu vou tomar uma outra proporção. E me apaixonei, né? Fiz alguns cursos de coloração, né? Amo essas combinações de cores, né? Que eu acho que gera muita harmonia quando você sabe realmente se vestir. E aí foi acontecendo essa transição, né? Hoje eu estou mesmo só no nicho masculino, né? E no feminino. Qual conselho você daria para quem quer empreender nessa área da moda, mas tem medo? Primeiro, eu acho que a primeira questão é ter uma boa ideia. Eu acho que quando você tem uma ideia e você é flexível, então eu acho que vai te ajudar bastante. Por que eu digo uma boa ideia? Quando você sabe realmente o que você quer, entendeu? Isso vai te dar um direcionamento. E ser flexível, a gente tem que estar sempre disposto a ouvir conselhos. Porque tem pessoas que entendem, né? Já atuam no ramo, entendeu? Então tem uma visão melhor do que você. Então pode te dar um direcionamento. Eu acho que ouvir conselho hoje, eu acho isso ideal. Ter um mentor, uma pessoa que te direcione. E uma outra coisa, planejar. Um bom planejamento. Eu acho que você precisa planejar aquilo ali, aquilo que você pensou. Você precisa elaborar de uma forma bacana, entendeu? Para que realmente aquela ideia que você teve, ela comece a sair do papel. Um bom planejamento vai te dar, né, um direcionamento. E uma outra coisa que eu acredito que seja essencial
também é uma boa gestão financeira. Hoje muitas pessoas começam no ramo, atuam em algum nicho, escolhem alguma coisa para empreender, mas não sabe fazer essa gestão financeira. Então você precisa ter um bom planejamento, até mesmo daquilo que você gasta, dos seus gastos, daquilo que vai envolver, né, tudo aquilo que você vai fazer. Então eu acho que essa seria a melhor forma, né? Uma boa ideia, ouvir conselhos, né, fazer um bom planejamento e ter uma boa gestão financeira para que seus negócios comecem realmente a fluir e a andar. Como você se vê daqui 10 anos? Eu me vejo como alguém que descansa, né? E confia. Por quê? Diante das sementes que eu tenho plantadas, né? Como semente de dedicação, né? De esforço, de perseverança, de fé. Então, eu acredito que as minhas sementes, né? Têm me levado a viver, né? O meu sucesso de hoje. Então, assim, eu acredito que eu vou continuar empreendendo, porque empreender é muito mais, né? Do que isso. É onde envolve pessoas. É quando você entende quem você é e onde você quer chegar. Então, isso é muito gratificante, né? Você poder ajudar as pessoas, elevar a sua autoestima. Então, eu me vejo ajudando pessoas, né? Nesse sentido de, não só de empreender, mas também de cuidar, né? Eu acho que envolve sentimento, envolve emoção naquilo que você faz. Então, eu acredito que eu vou estar já desfrutando, né, de muito mais daquilo que o Senhor tem preparado, né, para a minha vida. Me chamo Laudelino Júnior, tenho 42 anos de idade, comecei a empreender desde novo, desde 5 anos de idade. Venho do comércio dos meus pais, onde tem uma pequena mercearia, e nisso, desde novinho, estava lá com meu pai e minha mãe me ensinando a entender os produtos, fazendo os trabalhos básicos que a gente podia fazer. E com isso eu fui tomando paixão pelo comércio, tomando paixão pelos negócios. Aos 10, 12 anos eu fazia geladinha, gelinho, para a gente vender na feira, com uma iniciativa própria, né? Deixando-se um pouquinho de ser um aprendiz na empresa do meu pai, mas ter uma iniciativa própria. Estudei, me formei em técnica agropecuária, a qual, quando eu concluí este curso em 99, 2000, comecei a fazer cursos do Sebrae, fiz o Empretec, fiz varejo vivo e vim de lá até hoje buscando conhecimento, estudando fora, cada dia mais e empreendendo no segmento, junto com meu pai, no ramo materiais de construção. Hoje eu tenho minha loja própria, já tive vários negócios adicionados ao segmento material de construção, como fábrica de pré-moldados, fábrica de gesso e artefatos, madeireira. Vem ganhando bagagem, aprendizado, construir postos de combustível, já trabalhei nessa área, né? Também no segmento de empreendimentos imobiliários, até a qual hoje a gente tem um loteamento, um bairro planejado aqui na cidade de Candiba. Hoje trabalho com comércio também, material de construção, tem uma unidade aqui em Candiba e em Guanambi. Trabalho com construção também, trabalho também no segmento solar. A gente tem investimento em usina solar, tem parceiros de investidores solares. Também trabalho hoje no segmento de crédito de carbono, onde a gente consegue recuperar os créditos de carbono para as empresas que têm esse crédito e não sabem como utilizar. A gente consegue fazer esse trabalho para elas. Também sou apaixonado pelo mercado financeiro, a qual eu já vim estudando muito. Também já tive a experiência, expertise de ter uma FECLA e trabalhar diretamente com o segmento de crédito consignado e também empréstimo pessoal. Acho que é isso, né? Tudo assim é uma trilha. Eu acho que eu estou na metade dessa trilha e tem muita coisa para acontecer. Me sinto ainda como se eu estivesse começando tudo agora, de novo. Quero tocar minha vida assim, cada momento da minha vida, dando o meu melhor. Hoje tenho família, né? Tenho uma esposa, 2 filhas. E quero passar um pouquinho para elas assim, dessa responsabilidade, desse compromisso que a gente tem que ter com nossos dias, né?
sempre vivendo de maneira equilibrada, né? Não falando só de negócio, mas de qualidade de vida, né? Acima de tudo, acredito em Deus, que me dá toda essa força, toda essa coragem e continuo com Ele assim cada passo. O que te motivou a expandir para outras áreas e não ficar só no comércio? O que te motivou a expandir? O maior motivo de expandir é porque eu sou de uma cidade pequena, uma cidade hoje está de 13 mil habitantes e acaba sendo limitado cada segmento. Então eu vi como oportunidade de diversificar e atuar em outros campos e sair desse limite, né? Bom, cada comércio tem seus limites, então eu busquei pulverizar meus investimentos, meu entendimento. É claro que não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é através de muito estudo e cada passo assim, de coragem mesmo, né? A gente não tem certeza de nada, a gente tem muita fé em Deus mesmo e passo de coragem para a gente conseguir alcançar os objetivos. E muita coisa já deu errado também, viu? Não acho que tudo na minha vida deu certo, não. Muita coisa a gente apanhou, a gente perdeu, mas eu falo assim, a gente não perdeu foi nada, a gente aprendeu foi muito, tudo foi aprendizado. Assim, se fosse para voltar e fazer tudo de novo, fazer tudo de novo, porque eu sempre aprendo com o que a gente faz, né? Eu penso assim. Como que é esse processo de equilibrar diferentes negócios tudo ao mesmo tempo? Eu acho que tem a ver mais com paixão, assim, querer e gostar do que faz, entendeu? Eu acho que muita gente vê isso com muita dificuldade, realmente não é fácil não, mas tem algo interno que me move, né? Assim, eu acho que é a paixão de fazer as coisas darem certo, a paixão de você fazer acontecer e ter resultados, claro, né? De maneira calculando os riscos, né? Não agindo de qualquer forma, sempre analisando, planejando cada ação, né? E em busca de cada ação que a gente fazer dando o melhor da gente para a gente ter um resultado de excelência, né? Com êxito. Já teve alguma decisão arriscada que você tomou, mas que fez toda a diferença no seu crescimento? Sim, isso acontece sempre. É hora que a gente vive tenso, assim, no dia a dia, porque depende da gente tomar várias decisões e a gente sempre pensa no dia de amanhã, será que eu estou tomando a decisão certa? Será que realmente é isso, é o caminho certo? Uma coisa eu carrego dentro de mim, a gente não sabe de nada, não tem certeza de nada. A gente tem fé, a gente acredita e a gente dá o melhor no que a gente vai fazer. Você acredita e dá o melhor mesmo. Se precisar trabalhar noite e dia, se dedicar, se abdicar de algumas coisas para dar certo, a gente faz isso. Quem é Júnior fora do mundo dos empreendedores? Júnior é um cara apaixonado pela família dele, assim, pela esposa, pelas filhas. É um cara que é temente a Deus e busca cada dia estar envolvendo com os filhos, aprendendo, ensinando. Gosto de estar em casa, né? Não, acho que não junto, gosto de rua, não gosto mais de ficar em casa mesmo, se divertir em família. É possível ser um empreendedor de sucesso sacrificando a família? Não, de jeito nenhum. Porque ser empreendedor, primeiramente é família. Primeiramente você vai ser empreendedor para quê? Para você trazer algo, um conforto, uma qualidade de vida para a sua família. Se você sacrifica ela, que sentido tem você ser empreendedor? Vai fazer outro negócio. O setor de construção e varejo mudou muito de quando você começou para hoje? Mudou, assim, cada vez está evoluindo, né? É um setor que vem crescendo, vem novas pessoas. É algo ainda que você... É algo assim perene, que você tem um investimento que a longo prazo ainda é um excelente negócio, né? Então, mas mudou porque o jeito de se construir, a arquitetura, né? Os modelos de pisos, né? Eu lembro que, por exemplo, a gente trabalhava com piso, era 35 por 35, a gente trabalha com piso de 1,20 por 1,20, né? E assim, o setor evoluiu. E eu estou esperando uma evolução ainda muito maior,
com novos sistemas construtivos já estão entrando no mercado. A gente teve a oportunidade de trazer um palestrante em Guanambi para apresentar para a gente o steel frame, para construção em aço leve, onde não usa água, não usa cimento, não tem desperdício. Então ainda não tem em Guanambi nenhuma obra desse tipo, mas nas capitais do Brasil já tem, Vitória, cidade próxima que já tem. Acredito que vai mudar muito e está mudando muito, né? Assim, hoje a gente tem basicamente toda a construção. Hoje tem um profissional da área, como um arquiteto, um engenheiro. Antes a gente fazia uma obra só com mestre de obras, né? E hoje o segmento vem desenvolvendo de cada vez mais qualificado, assim, porque a gente tem também mais engenheiros, arquitetos mais profissionais à disposição no mercado. Então isso facilitou muito o construtor construir com qualidade, com economia também. Qual conselho você daria para um jovem que deseja empreender hoje e ele quer ir além, ele quer empreender em mais de uma área? O que você aconselha? Primeiro estudo, né? Assim, estude bastante e a partir do momento que você quer testar um novo empreendimento na sua vida, se dedique, dê o máximo, entendeu? Acredite nele, você vai conseguir. E se der errado, aprenda com os erros. A vida é isso, não tem receita pronta não. Mas se você olhar 10 anos atrás, hoje os empregos de hoje não são os de 10 anos atrás. Se mudou muito, se evoluiu muito. E quem sobressai nesse mercado é quem se dedica, quem estuda. É isso? Então o que eu posso indicar, está vindo novas tecnologias, a inteligência artificial está chegando aí, assim como novos desafios, novas evoluções tecnológicas, evoluções mercadológicas também. Hoje tem negócio que não existia, né? Como falei, empregos também, negócio não existia 10 anos atrás. Então se dedique, né? Se antecipe a isso, mas também não fique muito ansioso, não fique esperando que algo vai acontecer da noite para o dia, não. Seja sereno também. Administre suas emoções, porque senão você vai sofrer muito, entendeu? Administre suas emoções, assim, eu sei que é um processo de maturidade de cada um, isso vai acontecendo aos poucos, mas o mais importante é você agir. Tem uma fórmula, quando eu li um livro, posso passar aqui, ó, o pensamento é igual ao sentimento, que é igual a ação, igual a resultado. Você pensa, você sente vontade de fazer, você age, resultado vai vir, ou bom ou ruim vai vir. Acredite em você. Se não for do jeito que você queria, reformule de maneira diferente. Quem sabe você encontra um excelente negócio numa busca dessa, num entendimento desse. Então, pode ser no mesmo negócio, você pode não estar dando certo hoje, mas pode ser reformular ele, ver com uma ótica diferente, de várias formas diferentes e descobrir um negócio excelente aí. Meu nome é Marilane, eu sou gestora e mantenedora do Colégio Pequeno Polegar. Eu sempre fui apaixonada por educação. Eu me formei com 16 anos, logo adentrei a faculdade de pedagogia, inspirada por minha mãe, que era a figura mais marcante na minha vida, né? E por conta disso, eu já tinha esse amor pela educação. Quando me formei na UNEB, não tinha a intenção de montar a escola, fui convidada por uma amiga, uma mãe de uma aluna, e a partir daí que surgiu o sonho mesmo de ter uma escola. Eu não tinha sonho de ter escola. Não, eu não tinha mesmo. Eu era imatura, eu tinha... Mas é bom. Não tinha. Eu sonho de educar, mas não de ter escola. Quando eu iniciei a trajetória como empreendedora, eu passei por muitos desafios. Eu, juntamente com duas amigas, né, que eu não iniciei sozinha, a gente era uma equipe. E foram inúmeros os desafios, né? Dentre eles a questão financeira mesmo, que nós não tínhamos, né? A gente iniciou assim com muito pouco. A nossa cidade, o poder aquisitivo daqui, socioeconômico daqui, que também não tinha, nós não tínhamos muitos alunos. A própria imaturidade, né? Apesar da gente ter muita vontade, muitos sonhos, éramos muito novas. E foi um processo bem longo, né, de muita construção, muito aprendizado, mas que a gente conseguiu pouco a pouco superar todos os obstáculos. Quais as habilidades que você considera essenciais para quem deseja empreender na educação?
Qualquer empreendimento, independente de seja na área de educação ou em qualquer outra área, necessita de muito empenho, dedicação, foco, persistência, porque não é fácil, né? E na área da educação, eu penso que agregado a tudo isso tem que ter amor pelo que faz, né? Então, além do foco, além do comprometimento, além dos sonhos palpáveis, reais, né? Porque a gente também tem que entender que a gente trabalha com crianças, com vidas, com adolescentes, tem que ter esse amor, esse desejo pelo que faz. E eu realmente amo a minha profissão, amo a escola, amo estar aqui. Então acho que é por isso que tudo flui com muita naturalidade, com muito mais, né, desenvoltura. Qual foi o momento mais desafiador da sua trajetória e como que você superou isso? O momento mais desafiador foi quando eu passei a seguir com a escola sozinha, né? Como eu disse inicialmente, nós éramos sócios e num determinado período da minha vida eu passei a seguir sozinha. Esse para mim foi o maior desafio e não foi fácil, né? Enfrentei muitos obstáculos sozinha, mas é isso, segui. Olha, o COPEP ele existe há 22 anos. 22 anos que a gente está aí no mercado lutando. Eu sempre falo que precisa de muita persistência, né? Para quem está começando agora mesmo, é necessário persistência, porque não é fácil iniciar um negócio. Existe uma palavra, duas palavras na verdade, né? Mentalidade de crescimento, que seria essa mentalidade de aprendizado constante. Então, a partir do momento que você tem essa mentalidade de crescimento, que você está ali aberto a aprender, que você entende que você não é o dono da sabedoria e ela está pronta e acabada, você consegue, né? Então, assim, não é fácil, a gente precisa ter persistência, precisa entender que dias difíceis virão, né? Quando você tem uma estrutura boa, financeira boa, se torna mais fácil, mas quando não se tem, né, e ela vai construir aos poucos com os frutos do seu próprio trabalho, é um processo mais lento, né? Então a gente precisa ter essa sabedoria de entender de que o crescimento ele é gradativo, que o aprendizado é gradativo e que para se consolidar em algo mais firme é necessário ter forças para enfrentar o processo. Quais são os próximos passos e sonhos para o futuro do seu colégio? Já tem 7 anos que eu estou no novo espaço, né? No decorrer desses 7 anos, muita coisa foi conquistada na questão do espaço físico, né? Depois vocês vão conhecer. Então, a minha escola tem uma excelente estrutura física, salas grandes, climatizadas, temos quadra, temos parquinho, biblioteca, laboratório de ciência, salinha do sono, né? Tem muitos ambientes. Mas eu ainda tenho muitos sonhos para cá, né? Vou cobrir uma parte que ainda falta cobrir, tem o projeto de horta que ainda está um pouco no início do processo, mas eu acredito que até o final do ano a gente consiga finalizar, culminar todos os sonhos voltados para a estrutura física da escola. Mari, como você enxerga o impacto do seu colégio na vida dos seus alunos e da comunidade? Eu vejo que a educação, de um modo geral, impacta vidas, né? E aqui no Pequeno Polegar não seria diferente. Então, durante esses 22 anos de história, eu creio que nós impactamos muitas vidas, marcamos muitas vidas, né? Hoje a gente tem professores que começaram a sua base aqui, médicos, dentistas, veterinários, há uma grande demanda de pessoas, de profissionais que hoje já estão arrasando aí no mercado de trabalho e que começaram daqui. Sem contar que a escola também é um espaço de geração de renda, né? A gente tem por volta de 30, 32 funcionários nesse ano. Então eu acredito que de uma forma geral, desde o pequenininho que entra até os funcionários, a gente consegue marcar vidas. Qual conselho que você daria para quem deseja empreender hoje, especialmente nesse setor da educação? Olha, o conselho que eu daria, né, para quem quer empreender, que tenha persistência, inicie com os pés no chão, né? A gente tem que ter a sabedoria de entender, começar gradativo, com os pés no chão, mas com muita coragem, com muita força de vontade, não desista, porque cada um consegue, né? Há espaço para todo mundo nessa terra. O comércio está aí para todos, o empreendedorismo está aí para todos, inclusive a gente até tem o empreendedorismo aqui na escola, exatamente para estar trabalhando isso desde a infância, né? Esse espírito empreendedor dos nossos alunos.
E o que eu digo é isso, tenha fé, persistência, força de vontade que você pode conseguir.